Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que até é difícil de falar às vezes, benignidade. Agora fala assim, só letra, aí ninguém vai saber. Benignidade. Vamos lá, como nós temos feito aqui todos os cultos dessa série de ministrações, lá em Gálatas, nós vamos ler, eu vou ler a partir do verso 16 para dar um contexto melhor, para a gente entender aqui o que Paulo está querendo dizer para os Gálatas, amém? Gálatas 5, verso 16. Quem achou, vamos ler aí. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Pode se assentar, você que está aqui na nave da igreja, você que está na tua casa aí, se acomode e vamos lá falar sobre benignidade. O fruto do Espírito é um só, que contém 9 características. É como se fosse, para ilustrar, é como se fosse uma mexerica pocã. Mexerica, quando você abre, não tem vários gominhos dentro? Pensa que o fruto do Espírito é uma mexerica. E quando você abre, tem vários gominhos. Aí cada gominho desse, um é amor, o outro é gozo, o outro é paz, o outro é longanimidade, o outro é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós precisamos nos alimentar o nosso espírito com esse fruto. Nós precisamos também demonstrar que nós temos sido nutridos por esse fruto. E isso só vem pelo Espírito, como nós vimos aqui no texto que Paulo está ensinando os Gálatas. Não tem como nós alcançarmos o fruto do Espírito na carne. A carne, ela é militante, está uma palavra muito atual. A tua carne é uma militante contra o teu espírito. Já dizia Paulo aqui, milita, um milita contra o outro. E o espírito é o que dá rédeas para a carne. Nós temos 3 existências, espírito, alma e corpo. O espírito, ele precisa reger a nossa alma e o nosso corpo. O corpo, ele vai ser usado por um dos dois, ou pelo espírito ou pela alma. A decisão é tua. A decisão é tua de ver qual que o teu espírito vai servir. Se ele vai servir ao teu espírito, o teu corpo vai servir ao teu espírito, ou se ele vai servir à carne. É essa guerra que nós travamos todo santo dia que Deus deu para nós na terra. E nós precisamos de armas, tanto de um lado quanto do outro. Numa guerra,
cada lado precisa de armas. E a nossa arma no espírito é o fruto do espírito. Nós vimos aqui o que a alma pode levar a carne a fazer. Coisas terríveis que nos afastam do reino de Deus. Mas hoje nós vamos falar de um fruto específico, que é a benignidade. A Bíblia que eu li aqui, acho que está invertido, né? Já foi falado de bondade, né? Já, né? Foi falado de amor, de alegria, de paz, de longanimidade e de bondade. Hoje nós vamos falar da benignidade. Benignidade é um tanto quanto parecido com bondade, mas tem um conceito mais amplo. Quero ler com vocês um texto que está em Levítico 19. Primeiro, para começar. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Fique aí com ela. Nós vamos acessar bastante aqui hoje. Diz assim a palavra. Levítico 19, versículo 1 e 2 nós vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A busca pela santidade tem que ser a temática da nossa vida, principalmente para o jovem, para o adolescente, que é mais atacado nessa área. Mas também para nós adultos, já casados, com filho, é a mesma luta. As batalhas só vão se diversificando. E uma chamada para o povo de Deus é a santidade. Uma forma de nós nos parecermos com Deus é a nossa separação do mundo. Quando nós decidimos por nos separar do mundo, dos conceitos, daquilo que o mundo faz como cotidiano, como diário, isso é santidade, isso é ser santo, isso é buscar estar de acordo com o que está escrito aqui em Levítico. Por que eu estou falando disso? Porque não tem como nós alcançarmos o fruto do Espírito e muito menos sermos benignos se nós não formos santos. Porque são coisas espirituais. Você não vê ninguém benigno que não seja santo. Você pode ver pessoas boazinhas. Você pode ver pessoas que fazem aquela troca. Eu estou fazendo isso por causa disso. Normalmente, empresa, né, faz alguma coisa de bom em troca de algum benefício fiscal, de alguma coisa que vai gerar algum tipo de descusto para eles, ou alguma coisa que vai tirar da empresa algum conceito fiscal, alguma coisa que vai desonerar a folha de pagamento deles. E nós vemos nas pessoas normais assim, uma coisa que você percebe quando você vê um caso terrível assim na mídia. As pessoas elas têm mais facilidade de ter empatia quando alguém está passando por uma situação difícil do que ter empatia quando alguém está passando por uma situação de sucesso. Quando a pessoa está no difícil, as pessoas, olha só, tem compaixão, tem isso, tem aquilo. Mas quando a pessoa atinge alguma coisa de sucesso, é difícil. Você vê a pessoa vibrando junto. Nossa, que legal, você conquistou isso e não sei o quê. Por isso que eu estou falando que existe diferença em ser somente bom e ser benigno. Porque a benignidade, ela tem a bondade no seio, mas a pessoa pode ser boa, mas não pode ser benigna. E eu vou falar sobre isso com vocês hoje.
Lá no texto de Gálatas 5, a palavra que é usada é uma palavra em grego, Christotes. Essa palavra do grego significa bondade moral, uma integridade. No hebraico, essa palavra benigno é hesed, aquele mesmo hesed que está na bênção araônica, que Deus fala de graça e de bondade na nossa direção. O conceito da palavra hebraica é bem mais elástico. O do grego é bem mais sucinto. É só uma bondade moral, uma coisa que é uma integridade que você tem e que você... Integridade normalmente é um conceito que você não se vende os seus princípios, aquilo que você acredita ou aquilo que você aprendeu quando você era criança, aquilo que te ensinaram, os princípios bons que você tem, isso não é maculado por nenhuma coisa. Nem por dinheiro, nem por fama, nem por qualquer outra coisa que venha para tentar tirar a tua integridade. Um ser humano íntegro é uma pessoa que não se vende, é uma pessoa que não muda os seus princípios, nem debaixo do mais severo ou qualquer tipo de coisa estranha que aconteça com ela. Ela não muda os princípios conforme a situação. Isso é uma pessoa íntegra. A bondade moral é aquela bondade que fala a respeito das coisas de moralidade da nossa vida terrena. É essa palavra que foi usada no texto de Gálatas. Mas benignidade diz respeito a muito mais que isso. Quando Paulo falou essa palavra, ele quis dizer algo muito mais profundo. Ele quis dizer, assim como Deus é benigno, e essa característica de Deus está lá em Números 33, que é os atributos de Deus, essa característica de Deus de ser bondoso, não é um Deus bonzinho, mas é um Deus íntegro, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus que é tardio em se irar. Quando se fala de benignidade, está se englobando tudo isso. O apóstolo ministrou, acho que um domingo atrás, sobre paciência, também. Então, uma pessoa benigna é uma pessoa que engloba todas essas coisas. Não é só uma pessoa bonzinho. Não é só uma pessoa que faz o bem ali esporadicamente. Não, é uma pessoa que tem isso como característica da sua vida. Você com certeza conhece uma pessoa assim. Eu vou ser bem sincero com vocês. Isso é um desafio para mim. E eu acredito que é um desafio para muita gente aqui. E para você que está assistindo também. É um desafio para nós. Nós entrarmos numa vida pelo Espírito e caminharmos como alguém benigno. A benignidade é uma característica do fruto do Espírito. Uma das mais difíceis de exercitarmos, mais possíveis de colocarmos em prática. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios 4, 31. Nós vamos ler o 31 e o 32. Efésios 4, 31 e 32. É difícil, mas é possível. E nós temos um exemplo disso. Efésios 4, 31 e 32 diz assim, ó: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia sejam tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então tem coisas que nós precisamos deixar para nós, antes de
colocar algo de bom, Deus precisa limpar o que tem de ruim. Não se deita vinho novo em odres velhos. Então nós precisamos tirar tudo isso aqui que Paulo está falando aqui, a igreja de Éfeso. Tirar amargura, ira, cólera, gritarias, blasfêmias e toda malícia. Nós precisamos tirar tudo isso para nós sermos benignos. E vamos ser sinceros. Então, nós estamos fazendo o curso de noivos com os casais. Vamos ser honestos com nós mesmos. Tem algum desses aí que você tem? Não precisa falar não, nem em voz alta. Que com certeza pelo menos um desses nós temos. E nós precisamos tirar isso para nós conseguirmos colocar em prática essa característica do fruto do Espírito, que é a benignidade. Agora pega a palavra e vai lá em Provérbios 3. Provérbios 3, 4. Provérbios 3, versículo 4. Vou dar um incentivo para você fazer essas coisas. E isso é um exercício. Não é uma coisa que eu vou chamar o apóstolo aqui no final da ministração, ele vai pôr a mão na sua cabeça e vai falar, acabou a gritaria na sua vida. É só um começo do processo. A hora que ele falar isso, só o diabo acabou de bater a gritaria? Então beleza, então quando você chegar em casa, vai ver se acabou mesmo. É assim, nós estamos numa guerra. Se alguém colocar a mão na sua cabeça aqui, é o início do processo. Você precisa exercitar isso. Não gritar mais. Não se irar mais. Não blasfemar mais. Vamos lá. Provérbios 3, 4. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Vamos ler o 3 antes. Não te deixem o amor e a fidelidade. Algumas versões está benignidade. Tem alguém aí que está com essa versão? Benignidade? Algumas versões está benignidade. Porque essa palavra no hebraico ela tem vários sentidos. Então tem versão que muda. Não te deixe o amor e a felicidade. Olha isso. Atas ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Fazendo isso, você vai achar bom nome diante de Deus e diante dos homens. Então tem benefícios você se esforçar para ser uma pessoa benigna. Se você se esforçar em menos grito, em menos tribulação dentro de casa, em menos briga, você vai achar graça diante de Deus e dos homens. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, está diferente, não está gritando mais. O vizinho vai falar, o que está acontecendo aí que não está tendo mais gritaria aí? Não estão mais chegando no pau aí, o que está acontecendo? Vocês estão indo para a igreja? Aceitou Jesus? O que é? Eu sabia que você ia para a igreja já, mas parece que agora você aceitou Jesus de verdade. Amém, gente? Mas isso só é possível, só tem como fazer isso, não tem como fazer isso na carne. É só pelo Espírito, só pelo Espírito. Só pelo Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Na carne e pelo esforço humano é impossível colocar em prática misericórdia, compaixão, generosidade. É impossível. Não tem como uma pessoa na carne colocar essas coisas em prática. Não tem como uma pessoa na carne ser generoso. Não tem como uma pessoa na carne ser compassivo. Não tem como uma pessoa na carne ter misericórdia do outro. Você acha que uma pessoa que enche a cara, entra dentro de um carro e acelera no mais que ele pode, ele está tendo misericórdia de alguém? Porque a pessoa que se encontrar com ele, o final não vai ser bom. Nem para ele, nem para outra pessoa. E ele está o quê? Está na carne. É uma pessoa que está na carne.
Então, na carne é impossível. São conceitos, esses conceitos, misericórdia, compaixão, generosidade, está em desuso na nossa sociedade hoje. Para não falar obsoleto. Basta você ler, é um texto muito extenso, eu não vou ler, 1 Timóteo 3, do 1 ao 9. Nós estamos nessa geração, o apóstolo sabe que texto é esse. Vou ficar um para casa aí para vocês lerem em casa. Você que está em casa pode ler. Mas lá fala a geração de homens que nós estamos vivendo. As pessoas com quem nós lidamos. A gente vê na televisão, em tudo que a gente tem acesso, como está o mundo. E como é impossível alguém na carne exercer essas 3 características aqui que eu falei de uma pessoa benigna: misericórdia, compaixão e generosidade. Deus tem expectativas ao nosso respeito. A gente já leu lá Levíticos 19:11, 19:1. Agora nós vamos ler Miqueias 6:8. Abre aí, Miqueias 6:8. Miqueias está na Bíblia, gente. É pequeno, mas está aí. Se você não achar, é porque você precisa aumentar o grau do óculos. Ou se você não tem óculos, vai precisar usar. Ou o aplicativo que você baixou no celular, esqueceram de pôr o livro. Mas tem na Bíblia, tá? Miqueias 6:8. Eu vou ler, diz assim, ó: Ele o declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente. É isso que Deus espera de nós. Ele não te declarou, ó homem, o que é que Ele quer? O que Ele pede de ti? Quando fala homem aqui, gente, não é gênero, tá? É homem e mulher também. Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. E andes humildemente. Andar humildemente não é andar assim, com cara de derrota. Não é isso, andar humildemente. Andar humildemente é o que eu disse no começo. É você saber quem você é, saber tratar os outros da forma mais honrosa possível, e você também não ser deixado ser humilhado, porque a palavra não fala isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, a humilhação, o apóstolo fala bastante isso. A humilhação é a escola do crente. Mas a palavra diz que não é qualquer humilhação. A palavra fala, vai, você, é uma decisão tua, vai e te humilha. Não é uma humilhação que vem na sua direção, é uma humilhação que você decide se humilhar. Essa sim é a escola do povo de Deus. Essa sim é a escola da humilhação. Agora, uma humilhação que vem sem ver nem para quê, sem porquê, você tem que fazer igual o povo fez. Olha lá, Deus, ó, o incircunciso aí, ó, me afrontando. O Senhor não é Deus na minha vida, não? Deus fala para a gente fazer prova, gente. Mas tem que estar em comunhão. Tem que estar concernente com a palavra. Olha lá, o gigante lá, incircunciso, ó, afrontando o povo lá, Deus. Não é humilhação qualquer uma que você tem que aceitar, não. É a humilhação que você decide. Você, entendimento, que nós adoramos a Deus com entendimento também. Entendendo que é a humilhação que vai gerar algo. Você vai lá e se humilha. Vai lá e se humilha, porque os humilhados serão exaltados, diz a palavra. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus, ele tem
propósito para a nossa vida, expectativas a nosso respeito. Ele crê que podemos ser, sim, dessa forma benignos. Mas, para tanto, temos que deixar a nossa própria vontade. Em Gálatas 5,13, nós lemos a partir do 16, mas em Gálatas 5,13, ele fala a respeito disso. Deixando as nossas próprias vontades. Nós não podemos achar que nós vamos ser benignos fazendo a nossa própria vontade. Deus testa a gente. Deus testa a gente. Ele diz assim, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tem como uma pessoa que serve o outro fazer a vontade dela própria? Não tem como. Não dá, não bate. Para você ser benigno, você vai ter que deixar o seu eu de lado. Eu, que a gente fala, é aquela vontade carnal. E Deus nos testa. Deus nos testa porque Ele vai colocar o mais chato diante de você. Ele vai colocar a pessoa que você sabe que está fazendo uma coisa, parece que é para te testar, mas a pessoa é folgada mesmo. É normal. O que mais tem no mundo é gente folgada. Gente para ajudar é difícil, mas folgado tem um monte. E a gente tem que lidar com isso. É o que eu disse. Para ser benigno, você vai ter que largar a tua própria vontade. E não tem como. Você quer ser o abençoado ou aquele que abençoa? São decisões que você tem que tomar. Se você quer ser o abençoado, cavalo dado não se olha os dentes. Se você quer ser o abençoador, vai surgir situação que você vai titubear, mas é isso mesmo? Será que eu vou ter que fazer mesmo? Será que eu vou ter que desembolsar? Será que eu vou ter que... Vai surgir situação, você vai ser testado. Deus testou o povo dele, deixou 40 anos assim, no deserto. Para quê? Deuteronômio 8 fala para que ele fez isso. Para testar o coração, para saber o que tinha lá. Se Deus pegou 3 milhões de pessoas e ficou com eles rodando 40 anos no deserto, imagine o que Ele vai fazer com você sozinho. Então Deus nos prova, Deus nos prova. Então a gente precisa decidir se nós vamos ser aquele que abençoa ou se nós vamos ser o abençoado. Todas as duas são honrosas, mas você precisa saber que vai ter situações que você vai ter que ceder e outras que você vai ganhar. Como qualquer escolha, tem os prós e os contras. Todas as características do fruto do Espírito são atitudes. Você percebeu isso? Não são coisas espiritual, ai que legal, vou... Não, são atitudes, amor, ser longânimo, ter domínio próprio e todas as coisas que você vai exercer na direção do outro, não em direção a você. Assim como os 10 mandamentos, 5 são mandamentos que você exerce na direção de Deus, os outros 5 na direção do seu próximo. Nada é egoísta para você só. Você vai colher benefícios? Vai. Mas primeiro você vai ter que cumprir o dever. Não queira ter o direito antes de cumprir o dever. Não queira. Não queira ter o direito antes de cumprir o dever. Eu costumo dizer que a única coisa que é de graça, free na Bíblia é salvação. O resto, meu filho, aqui, ministério, não sei o quê, casamento, filho, é tudo labuta, trabalho, tem que trabalhar. Na direção do próximo, e também para o nosso próprio benefício, mas, como eu disse, deveres antes de direitos.
tanto os terrenos quanto os espirituais. Esse aqui eu quero ler com vocês, Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Esse texto. Características, sempre características de como exercer como ser uma pessoa benigna, como exercer a benignidade. Romanos 12, 10 diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em honra. Honra é uma palavra pesada, gente. Para não dizer o óbvio. Quando a gente fala de honra, é uma coisa que, você fala assim, honra. É um conceito também perdido. O apóstolo René tem lutado para resgatar isso dentro da igreja e também para a gente conseguir exercer isso também fora, para a gente levar isso para fora do espectro da igreja e fazer com que a honra ela seja um princípio da nossa vida, fazendo parte da nossa vida. Olha o que Paulo fala aqui para os romanos. Fala em honra uns aos outros. Quando você ama, quando você tem compaixão, quando você é generoso, quando você é misericordioso na direção do seu irmão, você está honrando a Deus e ao seu irmão. O apóstolo sempre diz aqui que nós nos parecemos mais com Deus quando nós amamos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, para nós honrarmos o próximo, honrarmos uns aos outros, através do amor, através da benignidade. E Yeshua é o nosso maior exemplo de benignidade. Por quê? Porque no momento de maior agrura que ele teve, está lá em Lucas 23, 34, morrendo, pregado numa cruz, o que ele diz para aqueles que açoitaram ele, para aqueles que pregaram ele? Ele diz: perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perguntei para a Renata antes da gente vir para cá: é fácil ter compaixão? É fácil ter compaixão da pessoa que está em necessidade. Esses dias eu mostrei um vídeo para o Samuel das crianças pegando coisa numa lata de lixo, num Ceasa para comer, porque não tem o que comer. Para ter compaixão desses é fácil. E para ter compaixão do Jairinho? E aí, como que fica? Então quer dizer que para ele já era. Para ele compaixão não serve. Generosidade, misericórdia, essas coisas. O benigno vai ter esse desafio. Eu imagino a cabeça do pai. Eu imagino. Você só pode imaginar a cabeça de um pai quando você é pai. Esses dias eu estava assistindo o Profissão Repórter lá do Cabrini, ele falando de um caso de um cara que botou fogo na casa, na mulher, e matou os 2 filhos. O caso, acho que uns 6 anos, foi o julgamento agora em 2020. Ele pegou 28 anos de cadeia. E você vê a história, é devastador. A menina linda queimou quase 80% do corpo dela. E as 2 crianças, uma de 2 anos e uma de meses, 4 meses, morreram no fogo. E aí, para ter compaixão desse cara, como é que faz? Esse é o nosso desafio, igreja. Porque do mesmo jeito que as crianças estão pegando comida no latão de lixo porque não tem o que comer, esse cara também não é indigno de compaixão. E esse é o nosso desafio. Porque se a gente fala, porque
Eu dei um exemplo aqui para vocês, ó. Ele estava diante dos executores dele. Quem açoitou, quem pregou ele na cruz. E ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí passou a advogada do rapaz falando: ó, esse rapaz aí, ele foi diagnosticado com distúrbio de personalidade, usuário de droga desde os 12 anos. Você vai vendo a história do cara é um terror. Para culminar numa tragédia maior. Como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando, e quando vê, acontece uma coisa terrível. E como é que a gente faz para ter compaixão daqueles que estão amontoados lá dentro da cadeia? Ele roubou, matou? É verdade, ele precisa cumprir a pena dele. Mas e nós, que somos discípulos desse Senhor aqui, desse Rabi aqui, como é que a gente faz? Porque ele nos ensinou isso. Foi isso que ele nos ensinou. Quero ler um texto com vocês. Lucas 6, 27 e 36. Lucas 6, do 27 ao 36. E esse daqui é, como diria o Marco, punk. Esse é punk. Porque esse texto que a gente vai ler, o presidente antes do Donald Trump, era o Barack Obama. A primeira vez que ele se elegeu, ele citou esse texto aqui e disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Porque é uma pessoa que já tinha sofrido muito com racismo, com xenofobia, porque os pais eram de outra nacionalidade. E ele usa esse texto aqui para dizer que a Bíblia precisava ser analisada. Ó. Mas a vós que me ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra também. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a tua túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. É uma palavra dura, gente. É duro, mas é o que Jesus nos ensinou. Se nós somos discípulos de Jesus, é o que nós devemos treinar a nossa carne, treinar a nossa alma em fazer. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não crê nesse galardão que está escrito aqui. A gente quer a recompensa aqui, na terra. E Paulo fala em Coríntios 15 que se a gente espera, a nossa fé é a espera só para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos. Se a gente não crê que quando Jesus voltar, mesmo que a gente estiver morto, a gente vai ressuscitar, a nossa fé é vã. É isso que diz a palavra. E nós não podemos fugir disso. E ser benigno é isso aqui, ó. Isso aqui é ser benigno. Você vai ser caluniado, você vai ser... Não interessa. O que me interessa é honrar o meu Deus. O que me interessa é honrar as pessoas, mesmo que elas não mereçam. Porque o perdão, às vezes, a pessoa não merece.
Mas se eu não perdoo, eu fico preso. A gente explicou isso há umas 2 aulas atrás para o pessoal do curso de noivos. Se eu não perdoo, eu fico preso. E eu impeço, olha só que coisa poderosa, eu impeço Deus de me perdoar. Se eu não perdoo, eu impeço Deus de me perdoar. Isso que está escrito na palavra. Lê lá a oração modelo lá e depois Jesus explana e fala sobre isso. Ele fala, se você não perdoar, você impede o Deus, nosso Pai, de perdoar você. E quem é eu e você para não perdoar? Sendo que o nosso mestre, no momento de mais dor dele, ele perdoou aqueles que os açoitaram e que levaram ele à morte. O Eterno é benigno, gente. Ele é tão benigno. Isso está em Êxodo 34, eu já estou indo para o final já. Ele é tão benigno, tão misericordioso, tão compassivo, tão generoso, que Yeshua, ele conta uma parábola para demonstrar como Deus é benigno, misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande benevolência, é isso que diz a palavra. Capaz de bondade na nossa direção. Quem nós éramos, apóstolo? Para nós termos bondade na nossa direção. Quem era você? Faça de novo o que eu falei. Sendo honesto com você mesmo. Quem era você para merecer graça, bondade, misericórdia de Deus? Você vivia quebrando os mandamentos. Você vivia pecando à torta e à direita. Quem era nós? Quem éramos nós para recebermos tão grande graça de Deus? E agora que a gente conhece um pouquinho só de palavra, a gente tem a audácia de falar que não vai perdoar alguém. Quem éramos nós? Avalie você mesmo, olhe para você. Veja você antes. E diga se você é capaz de falar, eu não perdoo fulano de tal. Ser benigno é isso, gente. Agora a gente perde a fé, sabe por quê? Porque a gente entra numa espiral de doutrina, igual a que eu falei lá sobre a oferta. Doutrina que causa confusão, inveja. Doutrina que causa distúrbio dentro da cabeça do crente. A gente precisa ler palavra e ser banhado do amor de Deus que está lá em 1 João. A gente precisa ser banhado desse amor e crer que, independente de qualquer situação, ainda há esperança. Enquanto está vivo, ainda há esperança. Enquanto está vivo, ainda há esperança. Agora, se eu prego e falo que eu tenho fé, e no bastidor eu falar, não tem mais jeito, que fé é essa? A minha fé precisa ser confessada o tempo todo, porque o diabo usa esses momentos de fraqueza nosso. Ele pega a palavra, eu dei um exemplo, eu estou falando muito do curso de noivo, porque a gente está muito envolvido nisso. Eu dei um exemplo, quando a pessoa vai lá, até que a morte nos separe, está os dois em cima do altar, falando diante de Deus e um monte de testemunha. Por que morre um monte de mulher, gente? Porque tem tanta mulher morrendo que o próprio companheiro que mata, porque o diabo pegou a palavra que eles proferiram no altar. Até que a morte nos separa. Essa não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. É espiritual, gente. Não é uma coisa normal, não. E nós precisamos nos atentar para isso. Lucas 15. Eu não vou ler aqui todo o texto de Lucas 15. Você conhece. Você conhece o texto da parábola que está em Lucas 15. O filho que pede para o pai, pai, eu não quero, reparte aí tudo que eu vou embora. Vai para o mundão, gasta tudo, se envolve em tudo que quer. Aí tem fome na terra, na região onde eles moram. E ele chega ao ponto de trabalhar e não ter nem o que comer. E um dia ele olha e fala,
os servos do meu pai. Os servos do meu pai comem melhor do que isso. Olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz por causa de dinheiro. Eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. E o que mais surpreende não é a atitude do pecador, é a atitude do pai, que na hora que vê ele lá longe, sai correndo na direção dele. E a palavra diz que dá roupa nova, calçado novo, anel no dedo. E diz, olha, esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós precisamos ter a fé que Deus tem em nós, gente. Essa parábola não é a respeito do pecador, essa parábola é a respeito do coração do Pai. Deus está esperando. E a gente não tem a mesma fé que Deus tem. Deus crê em nós. Deus crê que aquele pecador que hoje está quase com o pescoço cheio de lama, do lamaçal do pecado, Deus crê que enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança. E Jesus lavou os pés, apóstolo. O apóstolo pregou isso aqui, sabendo que era ele que ia entregar. E ele vai lá e lava os pés de Judas. O último ato, dizendo, eu acredito em você, você ainda pode mudar, dá tempo ainda. A gente precisa ter essa fé. Ser benigno é isso, ter esse tipo de fé. Ter compaixão e misericórdia desse jeito. Eu só quero ler com vocês para terminar, Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Outra parábola de Jesus. Esse eu vou ler que é pouquinhos versículos. Lucas 18, 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos e tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito: ó Deus, tem misericórdia do pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é qualquer humilhação, não. É a humilhação que você decide. Como esse pecador que orava. Tem algumas versões que dizem: se é propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Como nós estamos? Nós estamos como fariseu ou como o cobrador de impostos? Orando, reconhecendo diante de Deus que nós precisamos de benignidade na nossa vida. Orando e reconhecendo diante de Deus que nós precisamos ser mais misericordiosos e compassivos.
orando e colocando diante de Deus que a gente precisa perdoar mais, que a gente precisa mudar a nossa cabeça a respeito disso. Nós não somos a favor de que aquele que fez algum ato fora da lei não pague as suas dívidas com a justiça. Mas as pessoas não podem ficar presas por causa de perdão. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a ser misericordioso. A gente precisa aprender a ser compassivo. E isso é um processo. Todos os dias, decidindo, declarando: Deus, eu preciso ser benigno. Eu preciso ser misericordioso. Eu preciso ser como o meu mestre, Yeshua. Preciso aprender a orar pelos meus inimigos. Faça uma prova você com Deus. Para as pessoas que estão te caluniando, para as pessoas que estão te tirando do sério, para as pessoas que estão fazendo coisas com você que ser humano nenhum poderia fazer. E ore por esses. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos pedir do Senhor que Ele nos inunde com seu amor e que a gente não se deixe ser levado pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria soberba. Nós aprendemos muito pouco do que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós somos pequeninos, Deus. Nós somos pequenos, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração nessa noite, Senhor. Muda, Senhor, o nosso coração nessa noite, Pai. Nós queremos ser essa geração, Pai, que vai trazer, Pai, vai trazer, Senhor, um novo tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração. Acrescenta fé, Senhor, nessa noite, para que nós sejamos, Pai, benignos. Que a benignidade, Pai, faça parte da nossa vida. Rei dos reis e Senhor, enche-nos, Senhor, te entregamos do Teu amor. nosso Enche-nos, Senhor, de paz. Enche-nos, Senhor, Rei dos reis nessa noite, da alegria da salvação, para que nós possamos falar do Teu amor, para que nós possamos, Senhor, ser carta aberta, viva, Senhor, do Teu Evangelho. pra te adorar, Deus, nós Te glorificamos, porque hoje, Senhor, nós com certeza fomos restituídos, Pai. Restituídos, Pai, naquilo que não é ser, Pai. Algo, Senhor, para fazer para as pessoas verem. Mas algo, Senhor, que o Senhor vai trabalhar na nossa vida, no nosso espírito, para que nós sejamos, Pai, aquilo que Tu quer que nós sejamos. O Senhor espera de nós e nós amemos, Pai. Nós amemos, Pai, a benignidade. O Senhor espera de nós que nós andemos humildemente, honrando o Teu nome, honrando, Pai, os outros, sendo, Pai, veículo de honra onde nós estivermos. Te adoramos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia, Pai, quando nós decidimos, Pai, fazer as nossas próprias vontades, Senhor. Tenha misericórdia quando nós negamos, Pai, a nossa fé, andando mesmo, Senhor, de forma, Senhor, que a nossa credulidade em Ti, na Tua palavra e no Evangelho, Pai,
sido deteriorada pelo humanismo, tem sido deteriorada por notícias falsas, tem sido deteriorada por narrativas. A nossa esperança, Senhor, na ressurreição, no galardão que o Senhor tem para nós, tem sido, Senhor, bombardeada, Pai. Nos perdoa, Pai, se nós não temos sido, Senhor, assim como Paulo diz lá em Efésios, Pai, o bom guerreiro, Senhor, que combate o bom combate, que toma, Senhor, a armadura de Deus, Pai, para resistir nesses dias difíceis. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser como teu filho, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a sermos perdoadores, a sermos, Pai, veículo de honra na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que nos amam e daqueles que nos odeiam, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser a geração, Pai, que vai restaurar, Pai, esses princípios. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar com um olhar de compaixão. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, o amor que o mundo precisa. A sermos o veículo do amor que o mundo precisa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar debaixo da sã doutrina. E andar mesmo, Senhor, pregando, falando e sendo, Pai, cartas vivas desse evangelho, mas tudo, como diz a Tua palavra, com ousadia, com moderação e com amor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso apóstolo vai abençoar a sua vida. Não sai daí não. Só mais um minutinho só. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus, Ele acredita em nós. Que você possa estar refletindo tudo que o Espírito ministrou ao nosso coração nessa noite. Que a nossa vida realmente venha a ser uma referência viva de Deus aqui na terra. Levanta tua mão direita aos céus, eu vou liberar a bênção apostólica sobre a tua vida. Lembrando que próximo domingo, dia 2 de maio, Santa Ceia do Senhor. Como foi dito aqui no domingo passado, nossos cultos estão sendo presenciais e online. Mas é tão bom podermos reunir em nome do Senhor. Então, domingo, ceia do Senhor às 18h30. Levanta a mão direita, que é a mão da bênção. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a direção e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida agora para sempre. Diga amém. Se você puder dar um aplauso a Deus. Que você tenha todos uma boa noite de sono, uma excelente quinta-feira. Que você seja sempre agraciado com a presença de Deus na tua vida. Beijo no teu coração, graça e paz.